entender, no caso, um fono, acho que pode resumir como fono, né? Sim. Ele atua assim em pescoço, audição. Tá, então eu vou explicar. A fonoaudiologia é uma área da saúde que trata a reabilitação das alterações de comunicação e da deglutição. Né? Em comunicação entende-se alteração de fala, alteração vocal, alteração na própria audição, né? Porque a gente precisa do estímulo auditivo, né? Para poder mesmo até desenvolver a parte de linguagem, de fala, né? A área de linguagem. Tem a área de motricidade orofacial, né, que são os músculos envolvidos, né, com a mímica facial, mas também com a própria deglutição, né, a fala, né, língua, lábios, bochechas, a laringe, a faringe, né, e a própria deglutição, que é o ato de engolir. Então, ela trata, as alterações estão relacionadas à comunicação e à deglutição, certo? Pensando na área oncológica, ela é uma especialização, né? Não, ainda não tem especialidade de oncologia, então quando eu fui para a Camargo, eu fiz especialização em motricidade orofacial com ênfase em oncologia. Né? E dentro dessa especialização, eu tive, né, o contato, né, o processo de aprendizagem da parte de deglutição de tudo que está envolvido no paciente oncológico, das alterações, que envolve todas elas, deglutição, fala, voz, pode ter comprometimento também do aspecto de linguagem, né, de audição, então todas essas funções podem estar alteradas, né, no paciente oncológico, a depender de onde está a localização desse tumor, certo? Ah, entendi. No caso, uma das coisas que eu ia perguntar, né, inclusive, é o que levou a senhora a buscar essa carreira ou profissão específica, mas eu acho que quando a senhora estava se apresentando, a senhora contou que tem problema de audição, isso acabou conduzindo, né, a senhora a essa busca. Só que na época, quando eu finalizei, não tinha, né, especialização. E o que surgiu no momento era especialização em disfagia, né? Na época a gente tinha acabou indo lá por conta disso. Eu lembro que na época da faculdade, a minha turma foi a segunda turma da universidade. A gente teve pouco contato, né? Porque o curso ainda estava se estruturando. E, nossa, eu tinha uma insegurança, eu morria de medo de trabalhar com disfagia, porque se a gente não tiver cuidado, o paciente pode ir a óbito, né? A depender de algumas intervenções. E eu tinha esse receio, essa insegurança. E foi lá no Cia Camargo, né, que eu adquiri toda a experiência, né? Sou totalmente grata aos meus preceptores de lá, né, que me conduziram aí nesse processo de aprendizagem do paciente oncológico. Doutora, já que a senhora toca muito nessa questão oncológica e tal, a gente queria tirar uma dúvida, né? Como a fonoaudiologia ela pode ajudar essas pessoas que, por exemplo, têm câncer. Tá. Porque assim, o câncer, a depender, né, de onde ele está localizado, ele pode trazer maior repercussão para as áreas da comunicação e deglutição, né? E existe aqueles tumores que eles não estão diretamente ligados a essas estruturas responsáveis pelas funções de voz, fala, audição, né, a deglutição, mas por conta de uma condição clínica do paciente, às vezes um rebaixamento clínico, uma perda de peso, né? E isso pode trazer uma repercussão nessas funções. Por exemplo, às vezes a pessoa teve um tumor de mama, né? Tumor de mama acaba não influenciando na parte da musculatura orofacial, responsável aí pelas funções de comunicação e deglutição, né? Mas por um rebaixamento clínico, às vezes a paciente está em cuidados paliativos, que são aqueles cuidados onde o tumor ele não tem mais a cura, mas ela pode continuar vivendo, né, em cuidados, né, com relação às dores, ao próprio câncer, né? E em fase final de vida, muitas vezes eles podem complicar, né? Como eu falei, por conta de um rebaixamento clínico e piorar a função de deglutição. Muitas vezes tem dificuldade para engolir, começa a tossir, engasgar. Muitas vezes tem alteração na comunicação também, né? Pacientes com tumores em sistema nervoso central, né? No cérebro. O cérebro é o nosso carro-chefe, né? É onde está assim, o responsável por coordenar as funções do nosso corpo, né? Em cada região do nosso cérebro vai ser responsável por alguma coisa.
E aí, quando lesões acontecem no cérebro, ele pode sim trazer alterações de linguagem, né? Alterações de fala. Por exemplo, o paciente pode evoluir com o que se chama de disartrofonia, né? Que é uma alteração, né, motora que está relacionado aqui à lesão do sistema nervoso central. Aí ele pode ter uma fala mais lentificada, né, sem variação de tonicidade, né? Que a gente chama, pode ter alterações nas bases da fala, que seria respiração, voz, ressonância, articulação, a prosódia, que é onde a gente dá o ritmo, né, da nossa fala, né? E pode envolver alterações, né? E pode comprometer a parte de linguagem, cognitivo, né? O paciente desenvolveu uma afasia também, né? Dependendo da localização, na região esquerda do nosso cérebro, onde está concentrado aí regiões responsáveis pela linguagem, né, pela expressão e pela compreensão, né? Muitas vezes o paciente entende, sabe o que ele quer falar, mas na hora de falar ele não consegue. É muito comum em quadros de pessoas que tiveram derrame, né, o AVC, né? Mas quem tem também um tumor na região do cérebro e acomete essas regiões pode desenvolver essas alterações. Mas também tem tumores que estão diretamente ligados a alterações das funções que o fonoaudiólogo acaba reabilitando, né? Tumores que a gente chama de câncer de cabeça e pescoço, que é a nossa maior demanda, né? Que eu acabo acompanhando. Oi? São muitos casos hoje no Brasil. Muito. Câncer de cabeça e pescoço é diferente de câncer de sistema nervoso central. Câncer de cabeça e pescoço, o apelido dele é câncer de boca e garganta. São os que se desenvolvem aqui na boca e realmente na garganta, né? Inclusive, doutor, alguns anos atrás me apareceu um caroço aqui, aí eu procurei um cirurgião de cabeça e pescoço, fiz alguns exames, deu negativo, aí ele disse que poderia ser uma íngua que com o tempo desapareceria. Desapareceu. Mas assim, eu não procurei saber, investigar mais, porque assim, era um caroço aqui, mas sumiu. Inclusive, agora, né, a gente passou pelo mês de julho. Julho, ele já tem uma lei nacional, ele é considerado agora o mês de conscientização, né, de prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Então, durante todo o mês de julho, a gente faz, né, tanto profissionais, né, fonoaudiólogos, cirurgião de cabeça e pescoço, dentistas, fisioterapeutas, nutricionistas, representantes da sociedade civil, os próprios pacientes se movimentam para levar informação à população. Por exemplo, eu sou representante, né, sou associada pela Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, que é a ACBG Brasil. Então, sou voluntária dessa associação pela Rede Mais Voz. E é através desse trabalho que eu acabo levando informação no Olho Verde, né, participando, por exemplo, de palestras, entrevistas, né. A gente tenta movimentar a sociedade para poder levar informação do câncer de cabeça e pescoço, porque ele está aumentando, né? Infelizmente, esse câncer, ele não é tipo genético, ele é causado pelo uso do cigarro e do álcool, né? Doutora, mas tudo assim, existe uma prevenção. Mas como é que a pessoa, por exemplo, ela vai identificar que ela precisa buscar um médico? Então, E, por exemplo, no caso, a senhora é na área da fonologia, de fono. O que é que leva um paciente a, poxa, eu preciso procurar uma fonoaudióloga? tá. Qual os indicativos? Existe algum Geralmente, sintoma? paciente com câncer de cabeça e pescoço, geralmente ele vem por alteração de voz. Estou com uma rouquidão frequente. Ou ele vai no médico, ou ele vai no fonoaudiólogo, né? A gente vai fazer a avaliação desse paciente, mas se a gente observar algo, né? Porque a gente, dentro da nossa avaliação, né? A gente acaba encaminhando, né? Para avaliação do especialista da parte mesmo... como é que eu chamo? Para ver a parte estrutural, que seria o otorrino. E ele vai fazer a avaliação, né, a partir de um exame chamado videonasofaringolaringoscopia. Eu fiz na minha filha. Foi, né? Que é pra gente ver como é que tá a laringe, né? Como é que tá as pregas vocais, região de nariz, faringe, né? Acaba sendo visualizado nesse exame. E aí, nesse exame complementar que a gente pede para poder avaliar a voz, o médico pode identificar alguma alteração suspeita.
Mas existem alguns sinais que os pacientes podem ficar, né? Os pacientes não, as pessoas podem ficar atentos, tá? Uma rouquidão persistente por mais de 15 dias, né? Tem que procurar o médico, não pode passar mais de 15 dias rouco, não, né? Começa a estranhar. Às vezes tem chegado pacientes pra gente, passou 6 meses rouco e não procurou o médico, porque ele né? pegou, ele fica rouco, de repente, eu falei, não é Se possível. passou de 15 dias, procure o médico, Você fica quase né? 15, Para foi? fazer uma avaliação. Não é que pode ser uma coisa ruim, mas se passou, evitar, tem alguma né? coisa estranha aí, precisa ser avaliado, né? Doutora, no caso, eu, assim, pelo que eu estou entendendo, a senhora trabalha mais na área de reabilitação, né, de Isso. pacientes. Inclusive, uma das perguntas, uma das dúvidas, né, é como a fonoaudiologia ela pode auxiliar na reabilitação de pacientes que vieram, né, após tratamentos de câncer, por exemplo. Pronto, a gente pode atuar na reabilitação da voz, né? Às vezes o paciente ele já vem com alteração vocal, como eu falei, mas ele pode passar por alguns tratamentos que trazem consequências, sequelas para o paciente, né? Por exemplo, dentro da cabeça e pescoço. Ou o paciente vai fazer uma cirurgia, ou ele vai fazer tratamento com radioterapia, né? Que pode ser complementar, né? Após a cirurgia, ou pode ser complementar junto com a quimioterapia, né? E esse tratamento, ele traz repercussões, né? Alteração na voz, a voz pode ficar bem rouca, tensa, né? Então, a gente faz a reabilitação da voz e também a gente faz a avaliação também de fala. Pacientes que têm alterações, por exemplo, teve um tumor de língua, tumor de lábio, né? Um tumor de palatumor. Sabe onde tem a campainha lá atrás? Né? Tumores naquela região pode comprometer a mobilidade no véu palatino, que chama que é a campainha, e a voz ficar mais nasalada, vir trazer alterações de fala também, de ressonância no caso, e alterações de deglutição, que é né, a nossa preocupação maior, principalmente o paciente que vai fazer tratamento, principalmente de radioquímio ou após o tratamento, porque a dificuldade para engolir, também conhecida como disfagia, pode levar a algumas consequências, dentre elas desnutrição, desidratação e complicações pulmonares. Muitas vezes a comida não entra para o lugar certo, vai para o pulmão e a pessoa desenvolve pneumonia. Doutora, no caso né? do meu pai, ele já era bem de idade, né? E ele broncoaspirou, né? Que é quando a alimentação entrou pelo canal errado. E aí chega um certo período em que ele ficou só se alimentando pela sonda. No caso, isso é um dos motivos do... Então, a sonda é uma das possibilidades, né? No caso do paciente que não consegue comer de forma segura todas as consistências. Mas, geralmente, o médico encaminha para avaliação fonoaudiológica para avaliar quais são as consistências seguras. E se não existir seguras, a gente encaminha para colocação, sugere a colocação de sonda. Geralmente, sonda é o último caso, né, que eu indico. Porque a gente também, na avaliação, a gente utiliza algumas estratégias para compensar aquela alteração, ao mesmo tempo que a gente trabalha a parte de exercícios para fortalecer e auxiliar na mobilidade da musculatura para reabilitar esse paciente e essa deglução se tornar segura, tá certo? E é uma coisa que é ficar atento. Muita gente confunde fono com nutricionista, né? Nutricionista vai ver a parte nutricional do paciente, né? Como é que tá os nutrientes. Fonoaudiólogo vai avaliar a eficiência e segurança da deglução. Doutora, me tira uma dúvida. Refluxo tem alguma coisa a ver? Então, refluxo é uma Porque alteração. Eu tenho um problema sério de refluxo. Então, tem que passar pela avaliação do otorrino. É claro que o refluxo, ele pode... E fica aquele bolo aqui, enquanto eu não consegui sensação de altar. bolo. É tratamento medicamentoso, mas o refluxo não tratado, ele pode trazer alterações vocais. Entendeu? Aí o ideal... Eu não consigo nem dormir. Mas aí tem todo um cuidado de posicionamento na cama. É claro que tem que ir no otorrino para fazer o tratamento medicamentoso, que aí pode cessar, entendeu? Todos esses sintomas. Inclusive, evitar a entrada de suco gástrico na via aérea, né? Que pode trazer ali, né? Queimar a região ali, né? O suco gástrico é ácido, né? Região da laringe, né? E ter uma piora vocal por conta disso.